Quando a vi pela primeira vez, eu soube. Aquela era uma pessoa que viveu a vida inteira, escondendo no fundo do peito uma história que nunca pôde contar. Uma mulher que veio do sertão nordestino, mais forte que qualquer um, mas mais solitária que todos. No momento em que entendi a razão pela qual ela caminhou somente em minha direção, minha vida também começou a balançar silenciosamente. Esta é a história real de uma mulher sertaneja que salvou alguém e fez alguém respirar novamente. A primeira vez que a vi foi em uma reunião de voluntariado local. Era uma noite de fim de verão, e enquanto as pessoas se reuniam em grupinhos de 3 ou 5 em um pequeno auditório, conversando animadamente, só ela estava sentada em silêncio, em uma cadeira no canto. Desde o primeiro momento, estranhamente, não consegui desviar o olhar dela. Ela não usava roupas chamativas, nem fazia nada para atrair a atenção. Pelo contrário, era tão quieta que acabava se destacando. Ela mantinha a cabeça levemente inclinada, com os dedos suavemente pousados sobre os joelhos. Não era a tranquilidade de alguém de poucas palavras, mas parecia alguém que tratava o próprio corpo com extremo cuidado, uma aura particular que só se encontra em quem viveu sob longa tensão. Notei que seus ombros se contraíam levemente ao menor movimento. Sem pensar, peguei a garrafa de café e fui em sua direção. "Gostaria de um café quente?" Perguntei com cuidado. Ela lentamente ergueu o olhar para mim. Naquele instante, senti algo inexplicável. Seu olhar era como o de alguém que esteve no mundo por muito tempo, mas que nunca sentiu de verdade o que era estar vivo. Profundo, silencioso e um pouco trêmulo. No momento em que lhe entreguei o copo, o dorso de sua mão tocou meus dedos por uma fração de segundo. Naquele breve contato, senti um tremor silencioso antes do calor. Ela pareceu se assustar, recuando a mão por um instante, mas logo agradeceu com uma voz baixa e voltou a baixar os olhos. Ela parecia preferir um canto sossegado a se misturar com as pessoas. Pela forma como hesitava, movendo os lábios como se fosse começar a falar, mas desistindo, parecia que o próprio ato de falar não era fácil para ela. Mesmo assim, ela se sentava com uma postura impecavelmente ereta, e mesmo sem dizer uma palavra, possuía uma aura que estranhamente preenchia o espaço. Pouco depois, o líder do grupo começou a apresentar os novos membros e fez uma pergunta a ela. "De onde você é?" A atmosfera era leve, de apresentações casuais, mas por um momento ela ficou sem palavras. Quando os olhares se voltaram para ela, seus dedos começaram a tremer novamente. Provavelmente, fui o único a notar aquele tremor. Após um breve silêncio, ela disse de forma sucinta: "Demorou um pouco para eu chegar aqui no Sudeste. Foi um caminho difícil." Aquela única frase mudou tudo. Havia nela um peso inexplicável, histórias que não podiam ser totalmente reveladas em palavras. As pessoas apenas assentiram, mas eu senti como se tivesse visto a profundidade daquelas palavras. Na forma como ela desviou o olhar por um instante, senti simultaneamente um passado que ela queria evitar e os anos que viveu carregando-o. Depois daquele dia, por alguma razão desconhecida, passei a me interessar por ela. Que tipo de pessoa ela era, que vida havia levado, e por que tinha uma energia tão silenciosa, mas tão firme. Mas decidi não me aproximar apressadamente. Parecia que ela precisava mais do calor de alguém que se aproxima devagar do que da gentileza apressada de qualquer um. A segunda vez que nos sentamos frente a frente foi depois que a reunião terminou. O vento estava especialmente frio naquele dia, e seu casaco fino esvoaçava enquanto caminhávamos para um café próximo. Eu, sem motivo aparente, ajustei meu passo ao dela e a guiei. Ela me seguiu com a cabeça levemente baixa, e houve momentos em que olhou para mim e sorriu sutilmente. Aquele breve sorriso parecia uma luz atravessando uma antiga escuridão. Sentados frente a frente com uma xícara de chá quente, começamos a conversar de verdade pela primeira vez. No entanto, ela falava pouco. Não parecia que não queria falar, mas sim que estava medindo cuidadosamente até onde podia ir. Naquela cautela, escondia-se um medo antigo. Eu perguntei, devagar e com cuidado: "Você disse que demorou para chegar aqui. Deve ter sido muito difícil, não é?" Ela olhou fixamente para a superfície do chá por um momento e, finalmente,
Assentiu com um pequeno aceno de cabeça. Então, esfregando levemente as costas da mão, disse com a voz trêmula: no lugar onde eu morava, quase não havia dias em que eu pudesse sorrir por vontade própria. O dia de sorrir, o dia de chorar, tudo era determinado. Meus sentimentos não podiam nem ser chamados de sentimentos. Sua confissão foi mais dolorosa do que chocante. A maneira como ela falava de uma vida onde até as emoções eram proibidas de forma tão contida era ainda mais cortante do que se contasse algum horror. Em silêncio, coloquei minha mão sobre a mesa, perto da dela, para que se sentisse à vontade para falar. Não a toquei diretamente, mas foi como um sinal de que, se ela estendesse a mão, eu estaria ali para segurá-la. Pouco depois, ela continuou a falar com cautela. É difícil dizer em detalhes o que eu fazia. O próprio ato de falar me assusta e tenho medo de ser mal interpretada. É por isso que, mesmo depois de vir para cá, não consigo abrir a boca direito na frente das pessoas. Sua tensão era palpável, mas ela não escondeu, escolhendo cada palavra para me entregar. Naquela época, eu não era eu. Tinha que viver como alguém queria que eu fosse, e meu coração estava aprisionado. Ela parou por um momento. Quando suas pupilas tremeram, refletindo a pequena luz do café, senti instintivamente o quão silenciosamente dolorosa havia sido sua vida. Sua mão começou a tremer, e eu finalmente tomei coragem e coloquei a minha levemente sobre as costas da dela. Tudo bem. Fale apenas o que for confortável para você. Eu só quero ouvir sua história. Ao ouvir aquelas palavras, seus ombros relaxaram visivelmente, como alguém que solta o ar que segurava há muito tempo. Para chegar até aqui, perdi muitas coisas, mas mesmo assim, eu queria vir, porque eu queria viver como eu mesma. Sua última frase foi trêmula, mas firme. Nela havia tristeza, coragem e um desejo desesperado de recuperar sua própria vida. Naquele momento, eu percebi. Aquela mulher não estava simplesmente fugindo de uma vida difícil. Ela queria uma vida onde pudesse sorrir como uma pessoa comum, onde seu coração pudesse disparar na frente de alguém de quem gostava. Depois de terminar de falar, ela baixou os olhos em silêncio. Eu segurei seus dedos frios, que estavam apoiados na xícara, e envolvi-os muito suavemente, dizendo: aqui, você pode sorrir o quanto quiser, e eu jamais ouvirei sua história de forma leviana. Ela levantou a cabeça lentamente. Em seu olhar ainda havia medo, mas uma emoção maior brilhava: o desejo de acreditar. Naquele dia, ela se aproximou um pouco mais de mim pela primeira vez. Embora não tenhamos dito em palavras, nos tornamos pessoas que haviam aberto uma pequena porta no canto do coração um do outro. Ela começou a abrir seu coração para mim aos poucos no dia do nosso terceiro encontro. Sentada em um banco silencioso ao lado de uma pequena lagoa, ela passou a mão pelos cabelos que balançavam com o vento e, como alguém que tomou uma decisão após longa deliberação, seus lábios tremeram. A razão pela qual eu queria vir para o Sudeste. As pessoas pensam que é apenas pela liberdade. Sua primeira frase já era pesada. Eu assenti em silêncio, esperando que ela continuasse. Ela cruzou as mãos frias sobre os joelhos e soltou um longo suspiro. Na verdade, eu nem sabia direito o que significava a palavra liberdade. Eu só queria viver uma vida muito simples, onde eu pudesse sentir minhas emoções como elas são, sem ter que me preocupar com o olhar de ninguém. Sua voz era cautelosa, mas cada palavra era profunda o suficiente para perfurar o coração. Cada vez que ela fazia uma pausa, eu olhava em seu rosto, e ela não desviava o olhar. Pelo contrário, ela me olhava demoradamente, como se emoções que nem ela mesma conseguia entender estivessem despertando antes de baixar lentamente o olhar. Naquele pequeno tremor em seu olhar, ficava claro o quão pouco ela havia tido conexões emocionais com alguém, e o fato de que essa conexão estava, aos poucos, acontecendo agora, para pessoas como eu. Ela abriu a boca novamente. Sentimentos como gostar de alguém, a empolgação, eram todos proibidos. Ela continuou, traçando lentamente a borda de um copo de papel com 2 dedos. Gostar de alguém significava o risco de ser punida a qualquer momento. O simples fato de eu gostar de alguém
poderia prejudicar essa pessoa. Ao ouvir aquilo, senti meu peito se apertar um pouco. Um mundo onde até mesmo gostar de alguém não era permitido. Compreendi de imediato com que tipo de sentimentos ela havia suportado cada dia naquele mundo. Então, ela olhou na minha direção por um momento e disse, como um sussurro: fiquei tão acostumada a esconder meus sentimentos. Se estava triste, feliz ou animada, tinha que fingir que não era nada. Seus olhos ficaram úmidos e sua voz tremeu um pouco. Ela virou a cabeça como se fosse chorar, mas eu estendi a mão com cuidado em direção ao seu pulso. Não a segurei, apenas a toquei com a ponta dos dedos, como se para transmitir um calor suave. Ela não se assustou. Pelo contrário, como alguém que desmorona muito lentamente, ela aproximou sua mão da minha. E, finalmente, ela confessou em voz baixa a razão mais profunda. Eu queria amar uma pessoa. Ela engoliu um suspiro trêmulo e fechou os olhos. Sentir alguém com o coração, sem esconder, sem ter medo, era por isso que eu queria tanto viver. Eu não consegui dizer nada por um longo tempo depois de ouvir aquilo. Não era um simples desejo, mas a confissão de uma pessoa que teve negado por toda a vida um anseio humano fundamental. Pouco depois, eu lentamente coloquei minha mão sobre as costas da dela e a segurei com muita suavidade. Sua mão estava fria, mas o tremor que antes não parava começou a diminuir dentro da minha. Não importa a vida que você tenha vivido, o fato de ter me contado isso agora já é o suficiente, eu disse em voz baixa. Ela abriu os olhos e me encarou. Naquele olhar, medo e esperança, ansiedade e empolgação se misturavam. E com uma voz muito baixa, ela disse: é a primeira vez na minha vida que falo sobre meus sentimentos na frente de alguém. Eu prendi a respiração. Ela, embora tremendo, sorriu sutilmente, como um gelo antigo derretendo em silêncio. Naquele dia, ao confessar sua razão mais dolorosa, ela também me entregou seu coração pela primeira vez. Uma corrente sutil, que podia ser entendida sem palavras, surgiu entre nós, e aquela tensão delicada passou por nós de forma mais sutil que o vento. Embora ela não tenha dito, naquele dia, compartilhamos pela primeira vez um momento em que nossas emoções se moveram. Depois daquele dia, ela sorriu para mim com um pouco mais de conforto. O sorriso era cauteloso, mas claramente mais quente do que antes. Nós nos encontrávamos com frequência perto da lagoa. Passeávamos ou sentávamos em um café tranquilo para conversar. Não falávamos muito, mas eram momentos estranhamente profundos e duradouros. Numa noite de fim de inverno, o café onde estávamos sentados estava quase vazio. Lá fora, a chuva caía silenciosamente, iluminada pela luz dos postes, e uma música suave tocava no interior. Ela, como seu reflexo no vidro da janela, desviava o olhar em silêncio. Depois de um longo tempo assim, ela perguntou de repente: você não se sente desconfortável por eu não falar muito? Fiquei surpreso por um momento. O fato de ela fazer essa pergunta significava que havia começado a se importar com meus sentimentos. De jeito nenhum, eu neguei com a cabeça e deixei minha mão pousada perto da dela. Mesmo que você não diga nada, só de estarmos no mesmo lugar já está bom para mim. Ela me olhou por um instante e o canto de seus lábios tremeu levemente. Então, de repente, ela virou o rosto para a janela com uma expressão fria. Não pode ser assim. Havia uma parede sólida em seu tom de voz. Eu respirei fundo e perguntei: por que não? Ela segurou a xícara com força, criando um longo silêncio, como se estivesse tentando organizar para si mesma as razões pelas quais não podia me entender. Porque você não sabe que tipo de pessoa eu fui. Sua voz era baixa, mas tremia profundamente por dentro. Eu não insisti. Apenas esperei que ela continuasse por conta própria. As coisas que eu fiz lá. As pessoas nunca entenderiam. Não. Mesmo que dissessem que entendem, não conseguiriam aceitar. Seus ombros tremeram levemente. Eu estendi a mão e cobri as costas da dela com muita suavidade. Desta vez, ela não retirou a mão. Não importa a vida que você tenha vivido, isso não muda o que sinto por. Mas ela me interrompeu. Muda. As pessoas sempre mudam. Seu olhar estava mais convicto do que o de qualquer outra pessoa.
como alguém que passou por essa experiência inúmeras vezes. Eu não tenho o direito de gostar de alguém. Aquela frase era uma ferida inesperadamente profunda, como alguém que acredita não ter valor para ser amado. Ela estava se julgando com muita dureza. Sem direito, eu continuei lentamente. Você apenas viveu em um ambiente difícil e sofrido. Isso não é sua culpa. Mas ela balançou a cabeça com força. Você só pode dizer isso com tanta facilidade porque não sabe o que realmente aconteceu comigo. Por um momento, a chuva bateu forte na janela. O som parecia a ondulação dentro de seu coração. Ela cobriu o rosto com as duas mãos. Naquele momento, ela não era uma sombra do passado, mas um ser humano ferido. Eu perguntei com cuidado: Você tem medo que eu me aproxime? Ela baixou as mãos lentamente e me olhou. Havia uma honestidade, sem desculpas em seu olhar. Sim, tenho medo que você se aproxime. Senti meu peito apertar. Era um momento em que ela estava dizendo até mesmo o que não queria dizer. Por que tem medo? Por quê? Porque é a primeira vez que sinto alguém tão perto assim. Ela demorou para continuar, mexendo os dedos nervosamente. Meu coração balança. E isso é tão estranho, tão desconhecido e, ao mesmo tempo, tão quente. Sua confissão era o próprio tremor. Eu segurei sua mão em concha. Sua mão se contraiu um pouco dentro da minha, mas desta vez não fugiu. Ela baixou os olhos e sussurrou: Eu posso sentir esse tipo de emoção? Aquela pergunta era tão pura e tão dolorosa. Eu não apertei sua mão com mais força. Apenas a envolvi suavemente. O suficiente para não soltá-la. Você, mais do que ninguém, merece sentir essa emoção. Ela fechou os olhos em silêncio. Uma lágrima se formou no canto do olho, mas não caiu. Talvez, naquele momento, ela não quisesse chorar. Posso me apoiar em você? Ela perguntou com uma voz minúscula. Eu não pude deixar de sorrir. Claro que pode. Sempre que quiser, pode vir para o meu lado. Ela me olhou lentamente. Era um olhar diferente do de antes. O medo e a dúvida estavam desaparecendo aos poucos, e em seu lugar, uma confiança cautelosa, que podia ser sentida sem palavras, começava a se estabelecer. Naquele dia, ficamos olhando a chuva por um longo tempo, de mãos dadas e em silêncio. Não fizemos nada, mas a distância entre nós diminuiu visivelmente pela primeira vez. Ela ainda tinha medo de entregar seu coração, e eu estava me aproximando com cuidado para que ela não desmoronasse. Mas o certo é que depois daquele dia, ela não me afastou mais. Muito lentamente, com passos muito pequenos, começamos a entrar no mundo um do outro. À medida que nosso relacionamento se tornava um pouco mais próximo, eu podia sentir outra sombra escondida dentro dela. A tensão, que no início era sutil, agora começava a se manifestar em sua expressão e comportamento. Mesmo quando sorria, falava ou olhava para mim, ela não conseguia abrir completamente o coração. A razão era clara. Era a barreira emocional que ela mesma havia criado. Naquele dia, eu liguei para ela, mas a resposta demorou. Quando ela apareceu em frente ao café, muito depois do horário combinado, eu apenas sorri para ela. Mas seu olhar estava diferente do habitual. Suas pupilas tremiam levemente, uma mistura de ansiedade e hesitação. Desculpe. Hoje foi um dia um pouco difícil. Sua voz era baixa e trêmula. O fato de ela conseguir falar com tanta honestidade me fez imaginar o quão difícil seu dia havia sido. Eu segurei sua mão lentamente, em silêncio. Ao toque da ponta dos meus dedos, sua mão tremeu um pouco, mas desta vez ela não recuou. Aconteceu alguma coisa? Perguntei com cuidado. Ela respirou fundo por um momento e, com um suspiro profundo, disse: Às vezes, tenho medo que meu passado se torne um fardo para você. Com aquela única frase, senti o quão complicado estava seu coração. O tempo que viveu no sertão, os anos em que teve que reprimir até mesmo suas emoções e a autodepreciação e a culpa criadas por essas memórias. Tudo isso aprendia naquele exato momento. O que eu passei, que tipo de pessoa eu era. Sinto uma angústia que não sei explicar. Penso se isso não vai te machucar, se eu não vou te decepcionar, e não consigo dormir. Sua voz tremeu
e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu segurei sua mão com mais firmeza e disse com muita suavidade: "O que quer que você tenha passado, isso apenas explica quem você é agora. E eu, neste momento, estou vendo você como você é." Ela me olhou por um instante e depois baixou a cabeça. Cobriu o rosto com as mãos, como se estivesse tentando conter as lágrimas. A verdade de que ela era uma pessoa que viveu com uma solidão tão antiga, como se estivesse sozinha no mundo, atingiu meu coração profundamente. Esperei em silêncio que ela abrisse o coração, sem forçar, transmitindo calor apenas com a ponta dos meus dedos. Naquele momento, ela apertou um pouco mais a minha mão pela primeira vez. Foi um breve sinal de confiança, e ao mesmo tempo, um ato de se entregar um pouco. Ela disse, como um sussurro: "Ficar tão próxima de alguém me assusta muito. Não estou acostumada com um sentimento bom chegando tão de repente, e isso também se parece com culpa. Porque eu tenho muito passado, mesmo na frente de uma boa pessoa, não consigo me perdoar." Eu assenti lentamente. Entendi que seu medo não era uma simples ansiedade, mas algo que vinha de décadas de autorrepressão e culpa acumuladas. Ela queria se conectar com alguém, mas ao mesmo tempo temia que a sombra que carregava pudesse destruir essa relação. Respirei fundo e disse: "Seu passado não te define. Todas essas experiências são apenas parte do que te formou. Para a pessoa com quem você pode se conectar e sentir emoções agora, até mesmo esse passado pode se tornar uma parte bonita." Ela fechou os olhos e, com uma voz muito pequena, disse: "Eu realmente posso sentir esse tipo de emoção? Só agora que surge em mim o desejo de entregar meu coração a alguém, mas por outro lado, sinto medo e culpa." Eu segurei sua mão com as duas mãos em silêncio, deixando minhas palavras se apoiarem levemente na ponta dos dedos. "Você pode sentir. Mesmo que essa emoção seja assustadora, é algo natural que os seres humanos sentem. Eu estarei ao seu lado para que você não precise esconder esse sentimento." Ela permaneceu de olhos fechados, respirou fundo por um momento, depois levantou a cabeça levemente e me olhou. Em seu olhar, o medo ainda permanecia, mas uma confiança maior e um alívio cauteloso estavam presentes. Naquele dia, ficamos de mãos dadas em silêncio, encontrando consolo apenas na presença um do outro. As feridas do passado a abalavam, mas o simples fato de eu estar ao seu lado permitiu que ela abrisse um canto de seu coração pela primeira vez. Depois daquele dia, ela começou a se apoiar em mim aos poucos. O medo e a culpa ainda existiam, mas uma esperança e uma confiança maiores estavam crescendo. Agora, nosso relacionamento não era mais um simples interesse ou curiosidade, mas um processo em que o desejo de proteger um ao outro e a coragem de seguir em frente, aceitando o passado, estavam lentamente se estabelecendo. À medida que nossos encontros se tornavam parte do cotidiano, de repente percebi, sem saber, eu também estava me apoiando nela, e ela, por sua vez, estava abrindo seu coração para mim aos poucos. No entanto, sempre havia uma fronteira cautelosa nessa intimidade. Ela vivia na sombra do passado, e eu tinha que me aproximar com cuidado para não tocar em seu coração. Naquela noite, fomos juntos fazer compras em uma pequena feira livre. O aroma de legumes e frutas expostos em cada barraca, o cheiro de pão fresco, preenchia o espaço. Ela sorria um pouco mais livre e brilhante do que o habitual, mas ainda desviava o olhar levemente sempre que sentia o meu. Eu andava ao seu lado, segurando a sacola de compras. "Está tudo bem? Não está muito pesada?" Ela pegou a sacola com suas mãos pequenas e sorriu. Aquele único sorriso me trouxe um calor profundo ao coração. O simples fato de ela poder sorrir tão naturalmente já era um grande alívio para mim. Depois das compras, sentamos em um banco de um parque próximo. O vento estava frio, mas quando nos sentamos lado a lado e nossos ombros se tocaram, uma parte do meu coração ficou estranhamente animada. Ela fechou os olhos, respirou fundo e observou em silêncio as folhas das árvores balançando ao vento. Eu coloquei minha mão levemente em seu ombro e ajeitei cuidadosamente a ponta de seu cachecol. Ela abriu os olhos, surpresa por um momento. Depois, baixou a cabeça e sorriu em agradecimento.
Momentos sutis como esse nos aproximavam cada vez mais. Semanas se passaram e fomos nos infiltrando na vida um do outro. Para ajudá-la a se adaptar à vida na cidade grande, eu a ajudei em cada pequena coisa, preocupando-me junto com ela. Procuramos um novo apartamento, um emprego, e compartilhamos as pequenas dificuldades do dia a dia. Nesse processo, sempre que ela ficava ansiosa, eu segurava sua mão ou colocava a mão levemente em seu ombro para lhe dar segurança. No início, ela retirava a mão trêmula por um momento, mas gradualmente começou a se apoiar confortavelmente ao meu lado. Numa noite, estávamos por acaso juntos em um ponto de ônibus. Chovia um pouco, e ela não conseguia abrir o guarda-chuva direito, encolhendo o corpo. Naturalmente, passei meu braço por seus ombros para que pudéssemos compartilhar o meu guarda-chuva. Naquele momento, pela primeira vez, ela apoiou o corpo levemente em meu braço, como se estivesse recuperando o fôlego. Naquele breve instante, uma estranha tensão e, ao mesmo tempo, um instinto de proteção se cruzaram entre nós. Ela sussurrou em voz baixa: "Se não fosse por você, eu já poderia ter desmoronado." Eu olhei em seus olhos sem dizer nada. Naquele olhar havia gratidão, medo e, talvez pela primeira vez, um sentimento de alívio. Eu me aproximei lentamente dela e coloquei minha mão suavemente em sua testa. Com aquele pequeno toque, ela se entregou por um momento, soltando um suspiro de alívio. Naquela noite, ficamos sentados por um longo tempo sem dizer nada. O som da chuva, o som das folhas balançando ao vento, o ar frio em nossa respiração, tudo parecia derreter lentamente nossos corações. Ela estava, pela primeira vez, confiando em mim, entregando-se aos poucos, e eu, apenas por estar ao seu lado, protegia seu coração para que ela não vacilasse. Depois disso, nosso desejo de proteger um ao outro cresceu cada vez mais. Em pequenos gestos de consolo, toques, brincadeiras cuidadosas e olhares, a ternura se acumulou, e nosso relacionamento transcendeu a simples intimidade para se tornar um porto seguro um para o outro. Quando ela ficava ansiosa, eu lhe dava segurança ao seu lado, e ela, aceitando esse fato, abria o coração aos poucos. Em um fim de semana, visitamos juntos uma cidade histórica colonial. Caminhamos de mãos dadas por ruelas estreitas e entre casarões coloniais serenos. Ela parou por um momento, olhou ao redor e disse: "Acho que este é o primeiro lugar onde consigo andar com o coração em paz." Eu apertei sua mão um pouco mais forte e disse em voz baixa: "Aqui, seu coração está seguro. Nada pode te abalar." Ela fechou os olhos e sorriu. Naquele breve momento, uma promessa silenciosa de nos protegermos mutuamente nasceu entre nós. Seu medo e a sombra do passado ainda existiam, mas uma confiança e um instinto de proteção maiores preenchiam o espaço entre nós. Assim, nos tornamos uma fonte de força apenas com a presença um do outro, um relacionamento onde protegíamos silenciosamente os sentimentos um do outro. Agora, no centro de nosso relacionamento, antes mesmo do sentimento chamado amor, estava o desejo de nos protegermos. E foi esse desejo que, no final, nos preparou para a explosão de emoções que estava por vir. Ela ainda carregava o medo no fundo de seu coração, mas eu estava pronto para aceitar todos esses medos. E ela também, pela primeira vez, estava aprendendo aos poucos que não havia problema em viver apoiada em alguém. Depois daquele dia, não éramos mais simples amigos um para o outro, mas companheiros que se tornariam parceiros para viver juntos, protegendo emoções e corações. O desejo de proteger um ao outro se aprofundou cada vez mais, e dentro dele, uma semente de amor cuidadosa, mas clara, começou a brotar. Depois de meses de encontros cautelosos, de uma comunhão breve mas profunda, e do desejo acumulado de proteger um ao outro, um dia, finalmente, enfrentamos honestamente os sentimentos que havíamos escondido em nossos corações. O dia estava nublado, mas o ar era notavelmente suave e quente. Estávamos sentados lado a lado no banco perto da lagoa. Mesmo sob o céu cinzento, sem a luz do sol, seu rosto brilhava mais claramente do que o habitual. A água fluindo silenciosamente,
O vento soprando suavemente entre as árvores e o som de nossos passos eram os únicos sons que preenchiam o ambiente. Ela olhou para a lagoa em silêncio por um longo tempo. Acho que preciso dizer hoje. Sua voz era baixa, mas firme. Eu olhei para ela e assenti. Pressenti que aquele poderia ser o momento final de confirmarmos nossos sentimentos um pelo outro. No começo, eu tive medo. Ela mexeu os dedos levemente e mordeu o lábio. Tive medo de você se aproximar e temi que meu passado e minhas sombras se tornassem um fardo para você. Eu segurei sua mão com cuidado. Ao toque da ponta dos meus dedos, sua mão tremeu um pouco, mas desta vez ela não me afastou. Eu segurei sua mão suavemente e disse: eu sei de todos esses medos e sombras. Mesmo assim, eu quero estar com você. Não importa o passado que você carregue, isso é apenas parte de quem você viveu. Eu amo você neste momento. Ela respirou fundo e fechou os olhos. E sorriu um sorriso muito pequeno. Naquele sorriso, o medo ainda permanecia, mas havia uma confiança e um alívio muito maiores. Eu também, agora, quero estar com você. Quando ela disse isso lentamente, senti uma ressonância estranha no fundo do meu coração. A confiança cautelosa construída ao longo de meses e o desejo de proteger um ao outro finalmente se estabeleciam como amor verdadeiro naquele momento. Eu me aproximei um pouco de seu rosto. Com a ponta dos dedos, levantei seu queixo suavemente e encostei minha testa na dela. Ela permaneceu de olhos fechados, sem soltar minha mão. Naquele pequeno contato, confirmamos nossos corações sem precisar de muitas palavras. Era a linguagem do amor, silenciosa, mas certa. Com você, acho que não sentirei medo. Ela sussurrou, enxugando uma lágrima. Eu segurei sua mão mais uma vez com firmeza e disse calorosamente: eu sempre estarei ao seu lado. Sempre que você vacilar ou sentir medo, estarei aqui para te proteger. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça em meu ombro. Eu a abracei suavemente. Agora, mesmo sem expressar em palavras, podíamos sentir que nossos corações estavam conectados como um só. Depois daquele dia, nosso relacionamento entrou em uma fase completamente nova. Deixamos de simplesmente gostar um do outro ou sentir atração para nos tornarmos presenças indispensáveis um para o outro, companheiros que desenhariam o presente e o futuro juntos, protegendo as feridas e o passado um do outro. Ela ainda carregava a vida do sertão em seu coração, mas essa ferida agora era compartilhada comigo e, aos poucos, curada. E eu, respeitando sua beleza e força únicas, a protegia para que ela pudesse sorrir novamente, para que pudesse sentir a emoção com o coração em paz. Um dia, caminhamos novamente à beira da lagoa. O sol da tarde brilhava sobre as ondas, e ela segurava minha mão com força. Parece nosso próprio espaço, só nosso, ela disse com um sorriso. Eu a senti, disse. Sim, agora nós nos tornamos o porto seguro um do outro. Naquele momento, eu tive certeza. Todos os momentos que passamos juntos eram um tempo em que podíamos confiar completamente um no outro e amar, superando os medos e as feridas do passado. E nós, olhando silenciosamente um para o outro, de mãos dadas, sentimos juntos as ondas calmas da lagoa. Mesmo naquele breve instante, nossos corações já trocavam inúmeras histórias. O sorriso cauteloso, o leve toque da ponta dos dedos, o tremor da respiração, tudo se tornou a linguagem que confirmava a existência um do outro. Finalmente, ela abriu completamente o coração. Eu segurei sua mão, olhei em seus olhos e sussurrei: com você, nenhum passado me assusta. Estamos aqui, agora, e continuaremos juntos no futuro. Ela assentiu e apoiou a cabeça em meu ombro. E nós, abraçados em silêncio, sentimos pela primeira vez uma paz completa na luz do entardecer sobre a lagoa silenciosa. Agora, em nosso relacionamento, não havia medo, mas confiança. As feridas do passado ainda existiam, mas até mesmo essas feridas se tornaram a força para nos entendermos e nos protegermos. Foi o momento em que aprendemos a aceitar as sombras no coração um do outro e a avançar juntos em direção ao futuro. Assim,
Nos tornamos presenças indispensáveis um para o outro, construindo um amor silencioso, mas sólido. E finalmente chegamos a uma conclusão em que nos aceitamos completamente. Sua inscrição e seu gostei são a força para trazermos mais histórias emocionantes. Ative as notificações para ser o primeiro a descobrir novas histórias de amor proibido.